é bom estarmos na presença dEle, porque Ele muda a nossa história. Nós estamos, amados, numa série de mensagens que vai mudar destinos, que vai mudar as nossas vidas. Nesses finais de semana, estamos trabalhando esse livro, Pastor Carlos Damasceno, Uma Vida Poderosa. Nós temos ali atrás para que você possa adquirir. Preço simbólico apenas, eu pesquisei hoje na internet. O valor de venda na internet em média é R$26. Aqui você vai adquirir o seu por apenas R$20, para que você seja edificado e abençoado. Esse homem aqui, além de ser um grande pastor, ele é referência na área empresarial, na área de negócios, com a sua igreja Power Church, estabelecida em Belo Horizonte. Então, alguém com muita bagagem e que está vivendo o extraordinário de Deus. E como nós estamos trabalhando justamente uma vida poderosa, estão acontecendo ao longo dos dias atos poderosos que nós estamos desenvolvendo e que você é nosso convidado. Quantos receberam o nosso link para a inscrição nos atos poderosos? Foi divulgado no grupo das células para que você possa se inscrever e participar. E hoje foi o fim de semana segundo fim de semana de provas do Enem, e nós tivemos uma equipe servindo. O vídeo já está ok aí? Pode soltar o vídeo. Vamos ver como é que está o sol. Abençoa na vida das pessoas que vão realizar o Enem. E eu quero que você confira mais o que aconteceu aqui nesse dia. Hoje nós tivemos uma equipe servindo nas escolas, oferecendo água e oração para aqueles que foram ali fazer as suas provas. E quando eu cheguei aqui, nesse momento de adoração, veio uma palavra, algo simples ao meu coração, mas de fato muito verdadeiro. Uma oração, querido, muda destinos. Uma oração é poderosa para mudar destinos. Jesus impunha as mãos sobre as pessoas, eles eram curados, eles eram restaurados, eles eram trazidos da morte para a vida. Então, numa pequena atitude como essa, eu tenho certeza que Deus mudou o destino de algumas pessoas ali que foram e que decidiram receber não só a água, mas uma oração. Talvez alguns pensando o que vai ser o meu futuro, como que vão ser os próximos dias. E ali Deus mudou uma chave, mudou uma história, não só para ter uma profissão, para ser aprovado, fazer uma faculdade, mas também para passar a ter um relacionamento com Deus. Porque quando Deus muda uma realidade, muda um destino, então Ele está ali trazendo aquela vida para o reino. E esses atos poderosos são justamente para isso, para que eu e você possamos ser esses agentes transformadores do reino de Deus aqui na terra. Você é um instrumento de bênção nessa geração. Deus está te ativando para que você viva os propósitos dEle para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E vamos para a terceira mensagem. Hoje, 10 de novembro, ela nem está aqui agora, mas eu quero já honrar aqui minha esposa preciosa, que faz aniversário hoje. Então, quando você encontrar com ela por aí, dê um abraço dela. Eu já dei um abraço, glória a Deus, já foi bênção, né? Aleluia, deixa para lá. Mas, enfim, tiveram algumas discípulas honrando ela hoje no café da manhã. E eu só posso agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido uma grande bênção na minha vida. Com certeza não estaria aqui falando para vocês hoje se ela não tivesse contribuído de uma maneira muito preciosa e muito poderosa. Porque os maridos são aperfeiçoados pela esposa. Amém, maridos? Glória a Deus. Nem sempre de maneira agradável, mas somos aperfeiçoados. Aleluia. Amados, a terceira mensagem desse livro poderoso, na verdade dessa visão poderosa, se chama Supere a Decepção, o Processo da Dor. É um tema que parece confortável. Posso falar de novo? Supere a decepção, o processo da dor. Glória a Deus. Todo mundo fica assim, uau, mas como assim dor? Agora,
De fato, a dor é algo que nós não podemos evitar. Talvez possamos passar a vida inteira tentando fugir das dores, mas de fato, não que eu esteja profetizando, mas parece que sempre tem um jeito delas nos encontrarem. Assim como as bênçãos de Deus correm atrás daquele que crê, as dores parece que correm atrás de todo ser humano, crendo ele ou não, elas acontecem. E o fato é que nós precisamos aprender a lidar com elas. Nós vivemos uma época muito interessante onde até a ciência tem nos ensinado a trabalhar com a dor. Tem um som um pouco desconfortável aqui, se for para aproximar, eu aproximo, não sei se é o retorno. E estudamos sobre inteligência emocional e tantos outros temas para entender o que está nos acontecendo. Vemos dias difíceis, onde pessoas têm desistido do seu destino, pessoas têm desistido da sua vida, pessoas têm fracassado na sua jornada, porque de alguma forma não têm compreendido como passar pelo processo. E hoje o Senhor, Ele vem aqui nessa tarde, o Senhor Deus e o Espírito Santo, para nos ajudar. A palavra de Deus em Romanos 8 diz assim, que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Não estamos sozinhos, você não está sozinho. Talvez seja um momento difícil que você esteja vivendo, mas eu quero te falar, você não está sozinho. Tem uma palavra de Deus que diz assim, olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que nós, crendo nele, pudéssemos conter a vida eterna. E essa vida eterna que está aí dentro, que nós falamos aqui no início, quando eu comecei a falar com vocês, ela não está aí em vão. Essa vida eterna foi liberada nos nossos corações, no nosso interior, no nosso espírito, para que nós pudéssemos perseverar até o fim. E perseverando até o fim, como diz Apocalipse, receberemos de Deus a coroa da vida. Receberemos de Deus um novo nome. A palavra de Deus diz em Apocalipse que receberemos um nome numa pedra. Ele entregará para nós essa pedra com um nome novo, um nome que só eu e você saberemos. Isso fala de intimidade, é Deus falando para você, olha, eu conheço o teu coração, eu conheço os teus caminhos, eu conheço a tua história, eu conheço as tuas dores, mas eu estou aqui para te dizer que você não está sozinho, e onde você viveu dores, eu venho aqui para trazer a cicatrização, a restauração, a cura, onde tudo que vai ficar é simplesmente uma cicatriz, mas não haverá mais dores. E a Bíblia diz ainda em Apocalipse, diz, olha, Ele enxugará toda lágrima, e Ele vai fazer cessar todas as dores. Chegará um tempo onde não experimentaremos mais dores, onde venceremos, na verdade, onde se manifestará aquilo que nós já somos, porque a palavra de Deus diz que nós somos feitos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Quantos são mais que vencedores estão aqui nessa tarde? Você é mais que vencedor. O texto base dessa mensagem, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, e também Salmos 69, 69, 29 e 30. Segundo aos Coríntios, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E Salmo 69, 29 e 30 diz, estou ferido e com dor, dá-me um lugar onde posso me curar e respirar ar fresco, que eu grite o nome de Deus com uma canção de louvor, que eu conte as suas grandezas num hino de gratidão. Quando nós estávamos aqui para começar esse momento, também me veio a palavra de Deus, Isaías 53, verso 3, falando sobre Jesus, dizendo que ele é um homem de dores. Nós estamos conversando aqui sobre como ter uma vida poderosa. E lembrando do sacrifício de Jesus, que é um homem de dores, ou foi descrito assim, um homem de dores, um homem rejeitado, oprimido, as pessoas olhavam para ele e diziam, ele está sendo castigado por Deus, ele está sendo punido pelos seus pecados, mas ele estava sendo, na verdade, sacrificado, ou se entregando em sacrifício pelos nossos pecados. E depois de todo esse processo, depois de passar pela cruz e ser encontrado justo diante de Deus, e Deus Todo-Poderoso traz da morte para a vida, ele chega diante dos seus discípulos e diz assim, foi-me dada toda a autoridade
nos céus e na terra. E aí, com Jesus, nós começamos a entender o que de fato é ter uma vida poderosa. Quantos querem ter uma vida poderosa? Porque a vida poderosa é prevalecer sobre os desafios que se apresentam diante de nós. Agora, ter uma vida poderosa é justamente isso, sabe, amados? Eu não estou falando aqui como algo que parece fácil, eu não estou falando de algo simples, eu estou falando de um processo que para todos nós é doloroso, sim. Mas eu também vim aqui para te falar que mesmo em meio a tantas dores, é possível vencer. Amém? E de fato, já temos a vitória em Cristo Jesus. O que precisamos é aprender e sermos treinados em suportar, não suportar calado, não suportar as dores, dizer, não, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Essa não é a proposta de Deus. Existe sim um versículo que diz, olha, tome a sua cruz e me siga. Agora, esse tome a sua cruz e me siga tem a ver com o nosso ego, tem a ver com o nosso eu, tem a ver com aquelas situações que nós precisamos ser transformados, aquilo que precisa sair do nosso coração, do nosso caráter, para que nós possamos viver segundo a estatura de um varão perfeito. Agora, a proposta do sofrimento diante de Deus é transformação. A proposta do sofrimento diante de Deus não é te condenar, não é te punir ou te excluir daquilo que você tem que viver. Diante de Deus, até a morte te leva para a vida. Sem Deus, um pequeno problema pode nos destruir, as circunstâncias podem nos matar. Mas diante de Deus, quando esse processo de dores está sendo vivido, mas está sendo colocado no altar do Senhor, então essa morte ela vai gerar vida. Porque é uma morte que nos aperfeiçoa, que nos transforma, que nos traz consciência. E esse processo de dor se apresenta nas nossas vidas em várias situações. Situações de dores no casamento, situações de dores no relacionamento com os filhos, dores nas finanças, dores em tantos aspectos. Mas uma coisa é certa, eu não sei a origem da tua dor, mas eu sei onde você deve depositar a sua confiança, porque é Ele que muda a tua história. É Ele que muda o teu destino, é Ele que te traz da morte para a vida. A Bíblia diz assim que Jesus nos transportou das trevas para o reino do seu Filho amado. E ali fala literalmente do inferno, fala da não existência, da uma existência destruída no inferno. Mas sabe, tirar das trevas vai muito além, porque tirar das trevas muitas vezes é tirar de uma situação de vida onde parece que não encontramos mais saída. Quem está em trevas não encontra saída, quem está em trevas não encontra resposta, não encontra direção, não encontra o seu destino. E Deus veio em Jesus te tirar dessas trevas, para te fazer enxergar um caminho, para te fazer enxergar uma direção, para te trazer claro dentro do teu coração um propósito, para que você possa viver de fato aquilo que Deus sonhou que você vivesse. E assim nós vamos avançando. Agora, as dores também podem ser geradas por uma traição. E traição envolve relacionamento, envolve casamento, mas envolve sociedade, envolve amizade, envolve parcerias. E as dores também surgem por aí, por esses aspectos. E muitas vezes o que nós precisamos é passar por um processo de ressignificar tudo isso que nos acontece. A Bíblia diz assim que nós não podemos deixar que a raiz de amargura domine o nosso coração. E muitas pessoas se encontram presas emocionalmente por situações, sabe? A situação que talvez tenha prendido a tua vida, eu não posso falar que ela foi injusta. Eu não estou aqui para dizer que as dores pelas quais você passou, de fato foram atitudes justas e corretas, a ponto de você precisar esquecê-las. Muitas dores nascem de atos de injustiça, de violência. Mas o fato é que nós estamos debaixo da lei da graça. E a lei da graça diz para você que em Jesus você recebe perdão de todos os seus pecados. Sabe aquela coisa mais feia que talvez você já tenha feito na vida? Pois é, em Jesus você é purificado. Apocalipse diz assim
que são bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E nós somos perdoados. Só que a lei da graça, além de te oferecer esse presente, que presente abençoado, sim ou não? Quantos se alegram de ter os seus pecados perdoados 100%? Agora o fato é, essa mesma lei da graça que te oferece, te concede esse presente de estar 100% perdoado, essa mesma lei da graça diz, é por esse princípio que você vai viver. E ainda que, e pelo fato de eu ter te perdoado, é da mesma forma que você deve fazer com os teus irmãos, com os teus ofensores, com os teus agressores, com as pessoas que de alguma forma te prejudicaram. E eu te pergunto nessa tarde, esse processo é doloroso sim ou não? Dói. Mas como eu estava falando no início, até a dor diante de Deus gera vida. E nessa tarde Deus está te trazendo para a vida. Nessa tarde Deus está te trazendo para um novo tempo na tua história. Jesus foi traído por alguém que ele escolheu. Judas, discípulo de Jesus, andava com Jesus, cuidava das finanças. E no momento chave dessa traição, Judas chega diante de Jesus e beija o seu rosto. E Jesus olha para eles, amigo, quem de nós consideraria um traidor um amigo? Mas Jesus amou Judas até o fim. Jesus amou Judas até o fim. Sabe, é muito fácil olhar para Judas, mas amar um traidor, mas quantos de nós nos atraímos Jesus com as nossas atitudes? Não sei se alguém já falou isso pregando, mas assim como Jesus amou Judas até o fim, Jesus te amou, nos amou até o fim. E tem mais, Jesus não só nos amou até o fim, Jesus nos amou até a eternidade, porque Ele ressuscitou. E o amor dele dura para sempre. E esse amor é que nos cura e nos restaura. Mas vamos prosseguir. Pastor Carlos Damasceno diz o seguinte: a dor pode nos matar ou nos impulsionar para uma nova vida. Depende do que você decida fazer com ela. Imagina só uma terra arrasada por um furacão. Imagina o desespero das pessoas correndo. Outro dia eu vi cenas do tsunami. Aconteceu já há muito tempo aquele tsunami na Indonésia. Mas aquela cena de devastação, de destruição, carros sendo arrastados. Sabe, tudo na vida passa por um momento como esse. Eu não sei você, mas já aconteceram momentos na minha vida que parece que não tem mais saída, não tem mais resposta, não tem mais sentido. Parece, meu Deus, agora... Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo de vez em quando acontece. Aquele momento que parece que você pulou do avião e esqueceu de colocar o paraquedas. E você... tem aquela plena consciência, Deus, agora eu estou perdido, eu estou nas tuas mãos, se não for o Senhor agora, então acabou. E há momentos no casamento, no relacionamento, na empresa, na igreja, na nossa própria vida pessoal, em tantos momentos, sabe, tem aquela situação que você diz, Senhor, é aquele momento que verdadeiramente nós oramos, a palavra diz assim, quando Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Eu falei, nesse momento você lembra dessa referência, eu senti, eu não posso fazer nada agora, porque todas as minhas possibilidades acabaram. É o único momento onde a gente se permite confiar em Deus. Parece que a gente só se permite confiar em Deus na última chance. Enquanto você tem algo para fazer, uma ferramenta, uma artimanha, uma ideia, você, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Parece que invertemos o processo. Precisamos primeiro buscar a Deus, seguir uma direção de Deus para tomar atitudes corretas. Mas às vezes vamos errando, imaginando assim, não, eu vou tomar uma decisão, eu vou pensar aqui, eu vou resolver. Mas de repente chega um momento que todas as tuas ideias, ou todos, como dizia o Cebolinha, todos os teus planos infalíveis falharam. Aí nesse momento, não, agora tem que recorrer para Deus, agora acabou. E a última coisa que nós fazemos é aquele momento, não, agora, se eu confiar em Deus, eu estou
perdido. Se eu não confiar, estou perdido também, então agora eu vou confiar em Deus. E aí passamos esse momento de dores, tentando fugir de confiar. Mas, amado, o momento da dor é momento de confiar. Ainda que seja no momento da dor, Deus está te chamando para um novo nível de fé, onde você vai passar a confiar naquele que te amou. Sabe, tem momentos, sabe, o mundo ele nos seduz com tantas coisas, a ponto de nós pensarmos assim: eu vou viver minha vida, eu vou fazer as coisas boas que o mundo oferece, eu vou curtir a vida, eu vou curtir as mulheres, eu vou curtir a riqueza, eu vou curtir o carnaval e tantas outras coisas. Lá no final de tudo isso, depois que eu já estiver velho, então aí eu vou servir a Deus. Como se a perspectiva fosse: eu vou dar para Deus o resto, eu vou dar para Deus aquilo que sobra, eu vou dar para Deus depois que eu tiver acabado com tudo, aproveitado tudo, então eu vou dar para Deus o que sobrar. E perdemos os melhores dias das nossas vidas. Outro dia fizemos um exercício, eu estava numa empresa de treinamento, onde fizemos um exercício de lembrar fatos importantes que marcaram as nossas vidas. Fatos de dores e fatos bons, agradáveis. Normalmente os nossos traumas, a maior parte dos nossos traumas, eles acontecem na fase de 0 a 12 anos. E eu comecei a perceber que a minha vida dos 0 aos 12 anos realmente foram muitos traumas, tiveram coisas boas, mas muitos traumas. Mas eu percebi que não acabou nos 12, porque depois na adolescência o negócio também foi pesado. Mas uma coisa me chamou a atenção quando eu comecei a lembrar da fase adulta. E eu entreguei minha vida para Jesus ali com 22, 23 anos. E aí eu comecei a lembrar da fase adulta e comecei a tentar lembrar de situações ruins na fase adulta, e eu já não conseguia mais lembrar de fatos traumáticos. Mas eu só me vinha à memória as coisas boas. E eu lembro que depois que eu conheci o Senhor, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, foi um momento que a minha vida mudou. Foi um momento que eu já tinha passado no concurso público, mas foi depois de Jesus que eu tomei posse nesse concurso. Eu já conhecia minha então namorada, pastor Ara, mas foi depois de Jesus que nós nos casamos. E foi depois de conhecer Jesus que eu pude comprar minha casa, foi depois de conhecer Jesus que eu tive os meus filhos, foi depois de conhecer Jesus que as melhores experiências que eu tenho na vida aconteceram. E eu nunca tinha parado para ter essa consciência, porque a gente vai caminhando pela vida e enxergando situações ruins e parece que tudo é sempre ruim, mas o fato é que apesar de coisas ruins, Deus está fazendo coisas boas. E coisas boas estão acontecendo para mim e para você em Jesus. O fato é que nós precisamos nos apegar àquilo que nos traz esperança. E não é só o fato de acontecerem coisas boas, mas entender quando a Bíblia diz assim que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. O fato é que muitas vezes nós passamos por essa vida e não reconhecemos o amor de Deus. O que você pensaria, digam para mim as mulheres, o que você pensaria de uma pessoa que todo dia te entrega um botão de rosa? Você acharia que essa pessoa te ama assim ou não? Quantos acham que não? E todo dia Jesus nos traz alguns botões de rosas, nos traz alguns presentes, e muitas vezes nós deixamos passar o dia e não percebemos. Por quê? Porque nesse processo da dor parece que tudo está nos anestesiando. A dor parece que muitas vezes é um anestésico para o amor de Deus, ou para as coisas boas que estão acontecendo. E parece que muitas vezes a mente das pessoas fica presa na dor e esquece das coisas boas que estão acontecendo. Porque mesmo em meio às dores, eu tenho certeza, você conhece alguém que se importa com você. Mesmo em meio às dores, eu tenho certeza que tem alguém que paga um preço de oração pela tua vida. Mesmo em meio a dores de um casamento difícil, você está ali com alguém, você não está sozinho, e tem alguém junto com você nessa batalha que é a vida, juntos para perseverar até o fim.
talvez, se você fosse daqueles que imaginavam assim, nunca que eu vou casar na minha vida, quem vai querer casar com alguém como eu? E você olha para o lado e você pensa, um milagre aconteceu, aleluia. Tem alguém do teu lado que é o teu milagre, mas você é o milagre dessa pessoa que senta ao teu lado. E mesmo em processos de dores, coisas boas estão acontecendo. A tormenta passa. E o que fica depois da tormenta? Não tem como evitar as dores, mas o que fica depois da tormenta? Depois da tormenta fica o aprendizado. Nem que seja para dizer, nunca mais que eu coloco meu dedo na tomada. Mas depois de toda a dor vem o aprendizado. O que nos afasta do aprendizado é querer fugir das dores. Mas não tem problema, porque as dores não fogem de nós. Se as dores não fogem de nós, não tem como evitar o aprendizado. Vamos aprender, querendo ou não. E é melhor aprender do que continuar fugindo das dores e elas ficarem se renovando num ciclo de dores. Vamos avançar, glória a Deus. Como falava sobre traição, ser traído é basicamente como uma situação assim. Imaginamos que não haverá saída para vencer a dor que se instala no nosso peito. Mas o que muitos não sabem é que essa não é a verdade absoluta. A grande pergunta é como dar um novo significado à dor. É preciso dar um novo sentido àquilo que se espera como algo negativo. Tem um termo que a gente escuta muito na área profissional que diz assim, 10% é aquilo que está acontecendo com você. E 90% diz respeito ao que você faz com o que fizeram com você. Não falo isso como um clichê e nem estou dizendo que é fácil. Eu só estou te falando que é o caminho. Eu só estou te falando que é a direção. Precisamos tomar um rumo diferente com aquilo que nos acontece. Sabemos que uma grande dor pode nos levar a estarmos prostrados, destruídos, mas, sabe... Nós podemos encontrar um novo sentido para tudo que nos aconteceu. Olha só o que aconteceu com Pedro. Pedro se enxergava como um dos melhores discípulos de Jesus. Pedro se enxergava como o discípulo mais fiel. Pedro se enxergava como alguém que estava disposto a morrer por Jesus. E de repente Jesus fala para ele, olha, ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E ele, não, isso nunca vai acontecer. E de repente Pedro se vê naquela situação sendo confrontado e dizendo, olha, eu nunca vi esse homem. Não sei nem quem é. E de repente ele se lembra da palavra do mestre. E a dor. Eu acho que foi o único momento que Pedro sentiu dor pelo fato de Jesus estar certo. Ele dizia, Jesus estava certo. Sabe, e esse momento de Pedro, ele acontece com cada um de nós a cada instante. Esse momento de Pedro acontece quando nós percebemos que talvez não tivemos a fé que precisávamos ter. Não avançamos como deveríamos ter avançado, não respondemos da maneira certa. Parece que no momento, talvez, de uma discussão, de uma briga, de uma desordem, você sabe que poderia ter tido mais paciência, você sabe que poderia ter perdoado, você sabe que poderia ter tido uma atitude diferente, mas naquele momento, a carne aflora, o homem carnal se manifesta. E é aquele momento que você diz, neguei Jesus de novo. Que tipo de crente que sou eu? E aí você começa a se excluir, mas naquele momento Pedro tomou uma atitude diferente. Ele sentiu as dores, ele sentiu o peso de tudo que ele estava vivendo, mas ele tomou uma decisão, ele disse, nunca mais eu vou agir dessa forma. Eu penso que as dores da traição de Pedro fizeram ele experimentar a culpa, o remorso de uma forma tal que ele pensou, nunca mais eu quero sentir isso na minha vida. Nunca mais eu quero passar por esse erro. Nunca mais eu quero experimentar essa sensação de fracasso que eu estou sentindo agora. Então, ainda que eu morra, nunca mais eu vou passar por esse processo da vergonha, da culpa.
Ele preferiu a dor da morte do que a dor da culpa de ser um traidor. E a vida dele mudou. Uma dica preciosa, é um conceito novo. Tenha autorresponsabilidade. E o que é isso? É você ter a consciência de que é o único responsável pela vida que você tem levado. Amados, de maneira simples, biblicamente falando, nós somos chamados para viver pela fé. Viver pela fé é um desafio, é um aprendizado. Agora, viver pela fé significa você entender que tem muita coisa que Jesus já conquistou na cruz por mim e por você. A Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 e 21 diz assim, que em Cristo nós temos o sim para todas as promessas de Deus. Então, a cura já foi conquistada. Cura não é mais promessa, mas cura já é algo consumado. Jesus consumou a tua cura lá na cruz. Assim como a salvação já é algo consumado. Jesus consumou a tua salvação lá na cruz. E agora, o nosso desafio é guardar a nossa fé. Então nós precisamos avançar nesse sentido, baseado nesse fato de que aquilo que Jesus podia fazer por nós, que nos capacita a sermos mais que vencedores, já foi liberado nos céus. Cabe a nós agora decidir o que vamos fazer com o que Deus tem colocado nas nossas mãos. A pergunta-chave é o que você vai fazer com o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Isso é autorresponsabilidade. A atitude que você vai tomar a partir de então é autorresponsabilidade. E se você pensava, não consigo perdoar, Deus colocou em vocês o Espírito Santo e consegue sim. Porque perdão é decisão, não é sentimento nem emoção. Perdão é decisão. Napoleão Hill diz o seguinte: aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota, tem grande possibilidade de algum dia ser bem sucedido. Chegou a hora de assumir a responsabilidade pela nossa colheita. Precisamos ter essa consciência. Não podemos plantar uma verdura e esperar colher uma fruta. Isso seria ilógico. Diante disso, é melhor assumir a responsabilidade de mudar o que queremos plantar para ter uma colheita melhor. Tem uma frase que tem sido dita em nosso meio e é muito verdadeira. A semente é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não tem jeito. Aquilo que você semear, certamente colherá. Precisamos fazer a semeadura correta. Precisamos agir de maneira assertiva, sabe? Às vezes a gente pensa que tem muito tempo. Quando criança pensamos que temos todo o tempo do mundo. Eu lembro que quando a minha mãe me levava ao médico, normalmente médico tem aquela fila de espera. A gente vai entendendo com a vida por que nesse momento nós somos pacientes. É porque de fato tem que ter muita paciência. E eu me lembro ali, 3, 4 anos de idade, minha mãe me levava ao médico na parte da tarde, quando tinha. E eu lembro que a gente chegava, ficava sentado num banco lá da clínica, um banco duro ainda, acho que era a década de 80 ainda, Matos, quando eu era criança, aleluia. E o fato é que aquilo não passava, o tempo não passava. Talvez ela chegasse ali 2 e a gente fosse atendido às 5 da tarde. Para um adulto hoje, com internet, celular, WhatsApp, é um tempo que você dá uma passada ali, ou lê um livro e tudo passa. Mas para uma criança, passar 3 horas esperando ser atendido é algo interminável. E o fato é que a gente acaba pensando que, tem muito tempo, tem muito tempo, tem muito tempo. Mas de repente, 10 anos se passaram, 15 anos se passaram, amados, particularmente para mim, depois que terminou o ensino médio, depois que eu comecei a trabalhar, eu pisquei, e eu estou aqui, e a minha vida passou. Do tempo que eu casei, foi um piscar de olhos, meus filhos já estão entrando na adolescência. Do tempo que eu pisquei, eu nasci aqui, eu comecei junto com esse ministério, já são 15 anos. Então entenda, a vida vai passar.
E parece que quanto mais o tempo passa, mais rápido esse tempo passa também. Aquela palavra de Jesus que diz assim, eu vou abreviar os últimos dias, parece que ela vai acontecendo para a gente todo o tempo. E se você ficar preso nas dores, vai passar mais rápido. Você não vai ver nem o tempo passar. E ficou preso. Uma dica importante, não faça papel de vítima. O que se faz de vítima é aquele que esperará a vida toda por duas coisas. A primeira, que alguém surja e o ajude a manter a sua ferida. E a segunda, que alguém o vingue. Olha o exemplo de Nelson Mandela. Vivendo todo aquele clima de apartheid, foi preso. E o que ele fez na prisão? Ele foi estudar. Foi estudar direito, foi estudar direito público e privado, direito internacional. Enquanto ele estava preso, ele estava se preparando para se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul. Vi um filme sobre ele, achei muito interessante. O que se esperaria de um homem que foi injustiçado, oprimido, que sofreu todo tipo de preconceito, que foi preso, e de repente esse homem, depois de receber tantas cargas de ofensas, esse homem é colocado no poder. E o que se esperaria de um homem desse, com todo o poder sobre aquela nação? Talvez que passasse a massacrar os seus ofensores. Mas aquele homem, ele começou a ter uma atitude diferente. E ele começou a ter uma atitude de curar os seus irmãos e de trazer perdão daqueles que foram ofendidos. E tratar diferente aqueles que ofenderam. E ele marcou a sua história não como alguém que fez vingança. Ele marcou a sua história como alguém que trouxe restauração e que trabalhou para que a restauração pudesse acontecer. E é um dos grandes exemplos do que nós podemos fazer com aquilo que nos acontece. Então, a primeira questão que nós precisamos fazer para viver uma vida poderosa em meio às dores é, primeiro, ter essa autorresponsabilidade. E a segunda é fugir dessa questão de terceirizar a culpa. Procuramos culpados para tudo. Vivemos num país onde se busca culpado para tudo. Se a nossa rua não está boa, de quem é a culpa? Pois é. Se a economia do país está ruim, de quem é a culpa? Interessante, até sobre essa questão da rua, da sujeira da rua. Amados, estamos em 2019 e eu ainda encontro no trânsito pessoas jogando papel pela janela do carro. E eu acho assim, meu Deus, são pessoas do tempo que se falava jogar no mato. Sabe o que é jogar no mato? É aquele tempo quando não tinha nada na cidade, só tinha uma casinha do lado, era mato, mato. Ah, joga lá no mato. O mato foi embora, mas as pessoas continuam jogando no mato, ou seja, joga pela janela. E não dá valor para aquilo que é seu. E olhamos para as coisas públicas. Quando você encontra uma escola pública, quando você encontra um ginásio, o ginásio da sua cidade, eu te pergunto, de quem é aquela escola? De quem é aquele ginásio? Diga assim, é meu. Você não acredita, não, é seu. Quem pagou para que ele fosse ser construído? Foi você. Como que você consegue destruir aquilo que você pagou para construir? Fazemos isso. E terceirizamos a culpa. E terceirizamos a culpa das nossas vidas também. Isso começa lá em Adão, quando ele diz assim, a mulher que tu me deste, Senhor. Ele culpou a mulher e Deus. Foi a mulher que tu me deu. Vocês dois. Não tem nada a ver com isso não. E muitas vezes nós vamos levando a nossa vida dessa forma. Estamos caminhando para o final dessa mensagem. Mas eu tenho aqui 4 pontos. Quantos querem superar as dores na sua vida? Estão aqui. Primeira dica que eu dou para você. Não paralise em sua dor. Lucas 23, do 33 ao 34. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse, Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não ficou parado na dor.
Jesus tinha consciência de tudo que estava acontecendo. E ele foi capaz de interceder por aqueles que estavam destruindo, ou pensavam que estavam destruindo, matando. Jesus, sentindo a maior dor do mundo, perdoou e salvou o mundo. Sabe, nesse processo da dor que o ser humano vive, talvez hajam pessoas que vêm à sua mente agora. E em meio às dores que essas pessoas causaram, talvez você seja a pessoa que Deus quer usar para salvar essas pessoas, assim como Jesus fez. Não seja governado pelo que já foi. Deus não desperdiça a nossa dor. Suas raízes estão cada vez mais profundas para que você consiga sustentar o tamanho da árvore que você será. À medida que você supera o processo das dores, as suas raízes se tornam mais fortes e você se torna uma árvore maior. Eu costumava falar, e isso me vem à memória, sabe, cada situação que veio na minha vida de pessoas com que eu poderia ter prendido o meu coração, eu fiz com que essas circunstâncias pudessem se tornar como esses degraus, para que eu pudesse subir por todas essas situações. Agora, o que é subir esses degraus? Não é passar por cima das pessoas. Subir o degrau, na ótica espiritual, é perdoar, é superar, é entender que Deus tem algo melhor e maior para a sua vida, é sair, talvez, de um lugar de escassez, para estar posicionado onde Deus estabeleceu para que você esteja. E parece que quando essas situações acontecem, onde as pessoas tentam te destruir e você perdoa, é nesse momento que o teu coração se acalma, que Deus compra a tua briga. Sabe quando Deus vai comprar a tua briga? Não é quando você está magoado com alguém. Deus começa a comprar a tua briga quando você perdoa aquela pessoa. E o que é o comprar a briga de Deus? É destruir o outro? Agora que eu perdoei, Deus vai destruir aquele safado. Não. O que é comprar a briga? Primeiro, Deus te promove. E Ele te coloca em lugar de honra. E Ele te estabelece. Ó, você perdoou, você venceu. E eu te coloco onde te tiraram. Eu te restituo de onde te privaram. Mas tem o segundo passo. É o teu ofensor. O que vamos fazer com ele? Vamos trazer ele para cá também. Ele vai ser perdoado, vai. Ele vai ser restaurado, vai. E eu ainda vou usar a tua vida. Porque, amados, o processo de Deus é amar o pecador. É te honrar em meio às dores e ofensas. Mas também é salvar aquele que tinha te ofendido, destruído, talvez te prejudicado. Não que você se sinta obrigado a trazer essa pessoa de volta. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre os nossos inimigos? Ela diz assim, devemos orar por eles. E como eu falei no início dessa mensagem, uma oração pode mudar um destino. Se Deus diz para você orar pelos inimigos, com certeza Ele quer usar a tua vida para abençoar aquele que te traiu, aquele que te ofendeu. Segunda verdade para viver uma vida poderosa em Deus: deixa a dor revelar quem você é de verdade. João 4, de 15 a 18. Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, as dores ativam o nosso crescimento. Sabe, o processo da verdade, de quem nós somos, passa pela consciência. A consciência de quem nós temos sido, das nossas atitudes, mas também a consciência de quem Deus estabeleceu que nós fôssemos. É como se pudéssemos olhar e ver um homem sem Deus, decaído, envolto a tantos pecados, mas esse mesmo homem, depois que ele vem a essa consciência, de fato, eu não sou melhor do que os meus pais, de fato, eu tenho essas falhas, de fato, eu preciso de tantas coisas serem mudadas. É nesse momento que nós temos essa consciência e nos apresentamos diante de Deus. É nesse momento que Deus, agora que você entendeu a tua verdade sem mim, eu vou te revelar a tua verdade comigo.
É nesse momento que ele diz assim, ó, você sem mim é isso que você está vendo. Mas a partir do momento que você chega mais perto, a partir do momento que você deixa eu entrar na tua vida, eu vou te mostrar quem eu sonhei, o que eu sonhei para você. A palavra de Deus diz assim, bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você pode passar a vida olhando para si mesmo, olhando para as suas falhas, olhando para os seus erros, e dizer, eu sou assim, ok. A escolha é sua, mas você pode tomar uma decisão nessa tarde e dizer assim, não, eu não quero mais viver esse eu sem Jesus, esse eu sem Deus. Eu quero tomar posse do eu que Jesus tem para mim. Eu quero tomar posse desse homem segundo a estatura do varão perfeito. Eu quero tomar posse dessa condição de filho. João 1,12 diz assim, olha, todos que o receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Então tem uns dois tipos de ego, de eu, que você pode viver. Você pode viver nessa terra como um órfão, você pode viver como alguém que não tem um pai, mas você pode viver nessa terra como um filho. E detalhe, o filho sempre se parece com seu pai, e você foi gerado para parecer com Deus, você foi gerado para parecer com Jesus. Então aí você vai começar a enxergar a tua nova realidade nele, e como você começa a enxergar essa nova realidade nele, você vai passar a agir e andar como ele andou. É processo, é relacionamento, é mudança de vida. Vocês estão aqui comigo, amados? Terceiro ponto, ressignifique a sua dor. Lucas 22, 59 a 62. Mais ou menos 1 hora depois, o outro insistiu, você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu, homem, e eu não sei do que você está falando. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro, após trair Jesus, ficou extremamente desapontado, e a partir daí se posicionou e se tornou o principal personagem da história da igreja, do início da igreja. Ressignificar a dor é dar um novo sentido àquilo que é esperado como óbvio. Precisamos ressignificar. Sabe, às vezes passar por dores pode ser até constrangedor. Estou passando por essas dores porque eu fiz tudo errado. E aí o constrangimento é, meu Deus, eu estou colhendo das minhas atitudes erradas. Como isso é constrangedor. Mas algumas verdades sobre isso. Você não vai ser o primeiro nem vai ser o último que falhou, que errou, que fez tudo dar errado, que fez a empresa falir. Você não vai ser o primeiro nem o último que agiu errado com o seu marido, com a sua esposa e perdeu o relacionamento. Você não vai ser o primeiro que falhou nas suas atitudes e os resultados foram prejuízos. Mas sabe de uma coisa? Deus sempre nos dá a oportunidade de nos levantar. E quando você se levantar, e Deus está te levantando nessa tarde, quando você se levantar, Deus vai falar para você, ó, glórias a mim, Deus vai falar, né? Graças a mim. Mas o ponto-chave é, depois que você foi restaurado, agora você pode restaurar. Depois que você foi curado, agora você pode ser um agente de cura. Sabe, amados, talvez haja pessoas aqui nessa tarde com o coração preso com outras pessoas, na falta de perdão. E Deus está trazendo esse momento para que o teu coração seja liberado. Sabe por quê? Primeiro você vai ter paz. Primeiro você vai ter vida plena. Você vai ter descanso. Mas o segundo ponto, você vai poder ajudar pessoas que estão talvez presas. Você vai encontrar outras pessoas presas emocionalmente e você vai poder ajudar essas pessoas. Olha, eu passei por isso. Eu sei o que é sentir isso. Eu sei o que é ser ofendido. Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é ser violado. Mas eu consegui vencer em Jesus. Eu estou aqui para te dizer que é possível vencer. É interessante, nós nunca pensamos nisso a respeito de Jesus. Mas olha só, de fato, Jesus sentiu as nossas dores. Ele entende o que você sente. Ele entende o que você está passando. Mas ele também diz assim, olha, tenha bom ânimo, eu venci a morte. E porque eu venci a morte, você também pode vencer a morte.
Ressignifique a sua dor. A dor que você sente hoje é um instrumento de bênção para uma geração que está por vir, para as pessoas que estão perdidas lá fora, porque Deus vai transformar toda a dor no teu coração em instrumento de bênção. Ressignificar a dor é dar novo sentido àquilo que é esperado como óbvio. Quarto e último ponto: seja grato em meio à dor e veja os céus abertos. Atos 7, 54 e 56 diz: quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. O que nós podemos entender é que as tuas dores podem te levar a enxergar a glória de Deus. E nesse lugar, contemplando a glória do Senhor, eu tenho certeza, instantaneamente, toda dor vai cessar, o descanso chegará e você ressurgirá para aquele que é o propósito do Senhor para a tua vida. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. E eu te pergunto: quantos querem viver uma vida poderosa em Deus? Quantos querem, entenda, você pode ficar na dor, mas você pode passar por ela. Como eu falei no início dessa mensagem, não tem como evitar as dores. Se tiver como evitar, me ensina, porque eu também quero, mas não tem. Não tem como, nem Jesus evitou as dores. E o ponto-chave é que você pode decidir ficar na dor, ou você pode decidir passar por ela. E passar por ela é vencer as dores, vencer aquilo que está muitas vezes te matando por dentro. Sabe, amados, essa palavra falada aqui de maneira simples, ela pode ser a chave para a tua cura, porque palavras como essa, geradas aqui a partir desse estudo, elas podem ser a chave para a cura de um câncer, elas podem ser a chave para a cura da depressão, elas podem ser a chave para a cura de todo espírito de fracasso, de morte, de derrota, de falência. Palavras como essa, tem um livro chamado dizendo assim, dinheiro é emocional. Palavras como essa pode ser a tua libertação financeira, porque talvez pela falta de perdão, por estar preso em alguma dor, você não tem prosperado na área material. Palavras como essa, entenda. Qual é a essência dessa palavra? Perdoar e começar a visualizar de novo o propósito de Deus para a sua vida. Então, baseado nisso que eu estou te falando agora, eu pergunto: quantos querem passar por essa dor e vencer com Jesus as suas dores? Eu quero passar por todas as situações da minha vida e vencer, e continuar vencendo, tanto das que já aconteceram quanto das que vão acontecer. Eu quero vencer. Então, se você é assim como eu, um ser humano que está decidido a vencer e passar pelas dores, vem para cá, vamos nos unir, vamos orar ao Senhor e vamos apresentar nosso coração a Ele. Quando que uma mudança começa? Quando eu me apresento diante dEle. E nós vamos orar por você, e nós vamos orar juntos e viver o novo de Deus, ressignificar as nossas dores e dar o primeiro